Autismo afeta a comunicação, a socialização e o comportamento, variando em intensidade e forma de pessoa para pessoa. Indivíduos autistas podem apresentar dificuldades em interpretar expressões faciais, linguagem corporal e normas sociais, o que pode tornar as interações interpessoais mais desafiadoras. No entanto, muitos indivíduos com autismo possuem habilidades excepcionais, como uma memória detalhada ou talentos em áreas como matemática, ciência e artes visuais. Eles também podem demonstrar uma grande capacidade de foco em tópicos específicos de interesse, muitas vezes se tornando especialistas nesses assuntos. TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é caracterizado por dificuldades em manter o foco, controlar impulsos e organizar tarefas. Essas pessoas frequentemente exibem uma energia elevada, o que pode ser uma vantagem em ambientes que requerem multitarefas. No entanto, essa mesma energia pode dificultar a concentração em tarefas repetitivas ou que exijam atenção prolongada. Com estratégias adequadas, como a divisão de tarefas em pequenas partes e o uso de estímulos externos para reforçar o foco, eles encontram sucesso tanto na vida pessoal quanto profissional, especialmente em áreas que valorizam a criatividade e a resolução de problemas. Autismo afeta a comunicação, a socialização e o comportamento, variando em intensidade e forma de pessoa para pessoa. Indivíduos autistas podem apresentar dificuldades em interpretar expressões faciais, linguagem corporal e normas sociais, o que pode tornar as interações interpessoais mais desafiadoras. No entanto, muitos indivíduos com autismo possuem habilidades excepcionais, como uma memória detalhada ou talentos em áreas como matemática, ciência e artes visuais. Eles também podem demonstrar uma grande capacidade de foco em tópicos específicos de interesse, muitas vezes se tornando especialistas nesses assuntos. TDAH. Autismo afeta a comunicação, a socialização e o comportamento, variando em intensidade e forma de pessoa para pessoa. Indivíduos autistas podem apresentar dificuldades em interpretar expressões faciais, linguagem corporal e normas sociais, o que pode tornar as interações interpessoais mais desafiadoras. No entanto, muitos indivíduos com autismo possuem habilidades excepcionais, como uma memória detalhada ou talentos em áreas como matemática, ciência e artes visuais. Eles também podem demonstrar uma grande capacidade de foco em tópicos específicos de interesse, muitas vezes se tornando especialistas nesses assuntos. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas
ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo?
Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança autista. Quer ficar por dentro das últimas curiosidades sobre o autismo? Siga nossa página para não perder nenhum detalhe desse universo único e fascinante. Você sabia que crianças com autismo frequentemente possuem uma memória excepcional? Elas podem lembrar fatos, números e eventos com uma precisão incrível e por longos períodos. Imagine saber de cor datas históricas, fórmulas científicas ou detalhes matemáticos. Essa habilidade pode ser uma grande vantagem em áreas como história, ciências e matemática, destacando o potencial único de cada criança.